Um dos itens que ficaram faltando da gente tratar naquelas questões do casal mesmo, é quando a pessoa tem alguma perda. Deixa eu já acelerar aqui. Ah, não, é ali, eu tenho que virar. Se não ligar, não funciona. Foi. Vamos lá. Está devagar. Está indo. Fica do lado de cá. Aqui você vai pegar melhor o sinal. Aê! Bom, o segundo grupo que a gente está tratando são essas questões. Muito bem. Eu queria falar um pouquinho sobre perdas. Eu conheci uma família que eles tiveram uma perda muito grande. E essa perda você pode encarar como perda financeira. De repente você tinha a sua empresa, era estável e perdeu. Você tinha um parente, um pai, uma mãe, a esposa, um filho, e ele se foi. Conhecemos um casal que estavam começando a sua vida cristã e de repente eles perderam um dos filhos. Menino, muito bonito. E vocês não têm noção do prejuízo que foi causado para a família por causa da perda de uma pessoa. Eu me lembro quando o pastor Carlos Alberto de Quadros Bezerra, que foi um dos nossos discipuladores, ele era da Comunidade da Graça, da qual nós somos oriundos também. E o pastor Carlos Alberto, no velório da filha mais velha do meu pastor, a menina era pré-adolescente, né? E na época estava tendo um surto de meningite. E aquela menina foi ceifada, foi levada embora. E no velório, o pastor Carlos Alberto citou que Deus é o Senhor do jardim. Ele entra no jardim, escolhe a melhor flor e retira sem pedir licença para quem quer que seja, porque Ele é simplesmente o dono do jardim. Ele deu, Ele tirou, louvado seja Deus. Esse moço esse casal perdeu o filho. E o conflito ficou tão grande entre o marido e a mulher, que a esposa fez uma proposta para ele. Eles tinham mais 2 filhas. E a proposta dela foi assim: vamos fazer o seguinte, você mata as 2 meninas, dá um tiro em mim e se mata, porque já não tenho mais razão de viver. Talvez você ache isso loucura, e realmente é loucura, mas é isso que muitas vezes é implantado no coração das pessoas. Por causa de uma perda, a vida acabou. As perdas podem destruir uma família, e tanto é que hoje eles estão separados. Entraram outros problemas e hoje eles não vivem mais juntos. Tudo começou realmente com uma perda. Uma perda muito significativa, muito triste, muito dolorosa. Mas a morte faz parte. As perdas são para nos dar lições, para que a gente possa viver melhor ali adiante. Tá bom? Vou acelerando aqui um pouco. Vocês sabem qual que é a diferença, o contrário de amor? Quem pode falar aqui? Qual que é o contrário de amor? Quê? Ódio. Quem concorda? O contrário de amor é ódio? É? Não é. Não é. O contrário de amor é a indiferença.
é a indiferença. Sabe, se tem uma coisa difícil de você tratar, são pessoas indiferentes. Sabe aquela de tanto faz? Deu, não deu, não deu. Isso é indiferença. Eu tenho que ter minha expressão de resposta. Eu tenho que ter uma participação. Então a indiferença pode destruir uma família. Então que você não seja indiferente às questões da sua família. Não seja indiferente com os sentimentos do seu cônjuge. Não seja indiferente com os sentimentos dos seus pais. Não seja indiferente às perdas e aos sentimentos dos seus filhos. Seja participativo. Seja próximo. Indiferença é manter-se distante, alheio. Quando a gente vai para fora do país, tem uma família que a gente é muito próxima, e um dos filhos, ele é muito esquisito, e eu tenho certeza que ele se sente assim como alheio, ele se sente alheio, e o que dá a impressão é que realmente é um sentimento de indiferença, mas não é, foi por causa de um monte de traumas que ele tem, alguém que precisa ser trabalhado ainda. Mas as pessoas às vezes por conta disso se sentem alheios, indiferentes a toda a questão, e eu não posso ser indiferente, eu tenho que aprender a me inteirar das questões da minha casa, da minha família, para poder ver no que eu posso ajudar. De repente eu não posso ajudar com palavras, mas eu posso ir dobrar meus joelhos e falar com o Senhor. Eu tenho outras formas de me manter realmente ativo, amando a minha família. Eu creio que inversão de valores que muitas vezes são dados para coisas e não para pessoas, não é? Gostamos mais do carro do que da família. Gosta mais da sala arrumada a ponto de você não poder sentar no sofá porque foi colocado como é que é o nome daquele pano que coloca no sofá, aquele pano bonito? Manta, aquela coisa. Acabei de arrumar, você vai sentar aí agora? Não é assim? Então que essas coisas não sejam motivos para poder gerar discórdia na família, tá bom? Mas vamos aqui adiantar um pouquinho. O que pode destruir uma família? Finanças. Estava sendo falado aqui agora, quando meu irmão ali estava falando sobre as ofertas, e o único demônio que não se repreende com oração é o devorador. Se financeiramente você não está estável, pode crer que tem algum problema, e o problema não está com Deus. É um problema de desorganização. Em primeiro lugar, a nossa fidelidade aos dízimos e ofertas. Se você tem sido dizimista e ofertante, e mesmo assim está desequilibrado, o problema está onde? Planejamento. Reveja os planejamentos, bote a vida em ordem, e comece realmente a orar, e falar: Senhor, eu preciso colocar minha vida em ordem. E quando as finanças entram num problema grave na família, a família toda precisa saber de como que está o andamento das coisas. Ontem nós falamos, né, que a mulher não precisa ser protegida, e nem os filhos. Muitas vezes os filhos ficam vivendo realidades falsas, achando que os pais, os nossos netos, eles são muito engraçados, e eles falam assim: compra isso para mim. Mas eu não tenho dinheiro. Mas dá um cheque, passa o cartão. Ué, mas eu dou um cheque, eu passar um cartão? Hoje já nem cheque não se usa mais. Passa o cartão. Ué, passa o cartão, mas tem que ter dinheiro na conta. A conta vem. Não, é só comprar. Porque muitas vezes eles não sabem a realidade da família. Então é importante sentar com a família e mostrar: a nossa realidade financeira é essa. Você está estudando assim, está vivendo isso,
é porque nós estamos passando um sufoco momentâneo, então não posso comprar isso, não posso comprar aquilo, mas as finanças interferem e podem destruir uma família por causa de dinheiro. Gente, já se viu? Por causa de dinheiro você destruiu uma família? E muitas se desfazem por conta disso, por má administração, por não ter diálogo, por não chegar a um denominador comum. Tá bom? Amém? Trabalho pode destruir uma família? Ah, mas eu trabalho, é o meu emprego. Gente, às vezes a pessoa trabalha tanto e perde a família, porque a prioridade dele trabalha para sustentar a família e acaba perdendo a família. Você precisa se organizar, precisa separar o seu tempo para você estar com a família, com os filhos. Precisa colocar em ordem essas questões. Trabalhar é preciso, realmente nós temos que conseguir todos os bens que adquirimos com o suor do nosso rosto, é bíblico. Vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando, mas não algo que venha roubar os demais tempos daqueles que são importantes dentro de casa. Tá bom? Muito bem. A Jo vai falar um pouquinho sobre filhos. Filhos podem destruir um casamento, uma família? Pode? Tem coisa melhor para botar marido e mulher um contra o outro do que filho. Tá? E eles estão buscando o espaço deles. Eles estão buscando até onde eles conseguem alcançar a liberdade daquilo que eles sonham, daquilo que eles projetam. Mas muitas vezes eles conseguem colocar o pai contra a mãe e a mãe contra o pai, para poder alcançar os objetivos dele. Então, aqui a unanimidade tem que haver. Eu lembro que as nossas filhas, eu não sei se eu falei da outra vez, as nossas filhas tinham uma estratégia. Elas ficavam me esperando quando eu estava chegando do trabalho. Aí quando eu estava chegando do trabalho, uma chegava e perguntava: pai, posso ir em tal lugar? Eu falei: pode. Aí eu entro em casa tal, e aí comentava com ela: olha, fulana de tal pediu para ir em tal lugar, eu deixei. Ela falou: como? Ela estava de castigo. Eu falei: mas eu não sabia. Onde estava o erro? Em mim. E não falar com ela. A pergunta que eu tinha que ter feito para as meninas: tua mãe está sabendo? Ah, não, vou falar primeiro com a tua mãe, para a gente poder alinhar. Elas: ah, tá sim. Eu falei: olha, eu vou deixar, mas se vocês estão de castigo e você está me enrolando, vocês vão apanhar. Aí pararam de fazer essas artimanhas. É estratégia. Deus foi dando direção para nós e a gente pôde ver isso um pouquinho melhor. Tá bom? Partidos. Depois você vai falar sobre crianças, filhos. Não é? Tomar partido. Uma das coisas que a gente sempre teve com as nossas filhas: se está errado, está errado. Se está certo, está certo. Nós nunca tomamos partido das nossas filhas. Se elas estavam erradas, estavam erradas. Nós tivemos, na denominação que servíamos, nós tivemos um problema grave. Porque pessoas, muitas vezes, assumiam que os filhos são perfeitos, e não são, eles cometem seus erros. E um exemplo disso era a minha mãe. A minha mãe defendia eu e meu irmão, assim, com unhas e dentes. Minha mãe era gente fina, ela andava armada. Antes dela se converter, ela era meio perigosa. A Vera era, como é que é, a vovó metralha. Gente, você não tem noção, ela descia armada do carro. Uma vez, nós fizemos xixi dentro de uma bexiga,
e passamos de carro e jogamos a bexiga, e acertou umas pessoas, e o trânsito parou. Uma mulher veio louca da vida, minha mãe desceu do carro e quebrou todo o brinquedo que estava na mão da mulher, tocou ela fora, porque os santinhos dela estavam guardados. Nós tínhamos feito a porcaria, gente. Nós tínhamos feito a porcaria, nós tínhamos que tomar uma surra ali. Mas não, meu filho é perfeito. E os filhos aprontam, tá? Então por isso que a gente não pode tomar partido. Partidos realmente começam a causar danos na família, tá bom? Então vamos acelerar um pouquinho mais aqui. O que divide uma casa? 1 Timóteo capítulo 3, verso de 1 a 5, fala ali sobre as responsabilidades daquele que é sacerdote. Que aquele que não governa bem a sua casa, como governará a igreja? E a estrutura da família é a estrutura de uma igreja. Então, se eu não sei governar bem a casa, e a casa precisa, é necessário ter governo, porque se não houver governo, é uma casa em desequilíbrio. Todo mundo faz o que bem entende? É assim que funciona? Não, na minha casa tem regras. A ordem na nossa casa, por exemplo, era horário para chegar até meia-noite. As meninas já estavam grandes, já estudavam fora, estudavam à noite. Algumas trabalhavam já. E nós dizíamos assim, olha gente, meia-noite ainda é hoje. Passou da meia-noite é outro dia. Se chegar no outro dia, não entra mais em casa. E a nossa filha mais velha, mesmo depois de casada, ela contava que quando, nos primeiros dias de casamento, quando ela estava com o marido dela, ela olhava o relógio e falava, temos que ir embora que já é... Ela falou, calma, você está casada, agora já não precisa mais. Agora a nossa regra é outra. Porque, não sei se eu traumatizei elas, a gente traumatizou elas, mas lá em casa tinha regras. Então tem que ter regras, tem que ter regras, porque tem que ter governo, e as divisões da casa é falta de regras, exatamente isso, falta de leis, pode dividir. Os filhos hoje que ficam mandando, ficam dando ordens para os pais, quantos e quantos, gente, eu vejo crianças às vezes pequenininhas, dominando os pais. Você já viu aquelas crianças que ficam estribuchando no meio do supermercado? As nossas faziam uma vez, que o couro comia, lá e vem varada, fazia uma vez só, a estribuchar, mas é uma vez só, porque a Bíblia diz que o filho entregue a si mesmo é vergonha para os seus pais, vergonha para a sua mãe, diz o texto lá de Provérbios. Então, precisa ter regras, precisa ter disciplina, precisa ter ordem, precisa ter equilíbrio, tá bom? Dá trabalho, né? Morreu. Tem pais que têm preguiça, né, de disciplinar, porque dá preguiça mesmo, preguiça de disciplinar com a vara, sem raiva, é difícil, né, porque você quer descontar a tua raiva na hora que está batendo. Foi uma das coisas que o Espírito de Deus me ensinou bem cedo, para não bater com raiva. Eu não posso descarregar minha raiva na criança, né? Isso não é disciplina, e não vai ficar a lição. Então eu não posso bater com raiva, não posso disciplinar com raiva, né? Não posso disciplinar com a vara, e é a vara no lugar certo, no bumbum. Tinha uma filha que ela já se preparava, deitava na cama assim. Às vezes tinha varada e às vezes não, era só conversa, né? Então eu aprendi bem cedo com Deus, porque eu pedi muito para ensinar as minhas filhas. Então, não pode bater, então dá preguiça. Então depois que passa a raiva do que eles aprontaram, como que você vai disciplinar com a vara? Ai meu Deus, que preguiça! Tinha uma que eu ia pegar de vara, eu apanhava mais do que ela, que é a minha mais nova, que é do tamanho dele, porque apanhou até grande, né? Eu falo, enquanto for tola,
vai apanhar, isso diz a palavra. Né? Então, enquanto for tola, a vara é para as costas do tolo. Lá em Provérbios, eu aprendi muito com Provérbios. Então, enquanto for tola, vai apanhar. A minha mais velha apanhou até 18 anos. Aí ela ficou mais esperta, que até 18 anos não era esperta, mas aí ficou esperta. Então, a obediência. E a nossa obediência também como os pais, nós não podemos abusar da nossa autoridade. Então, porque eu sou mãe, então, ele é pai, então vamos descer a lenha na língua, né, com a língua e com a vara. Tem uns que não pegam com a vara, mas o que bate com a língua, o que fala de palavras de morte, né, para os filhos, isso eu aprendi cedo também, nós aprendemos cedo, a não amaldiçoar os nossos filhos. Porque na hora da raiva você fala coisas que meu Deus, é horrível, né, para uma criança. Então, um adulto, seu burro, seu atraso de vida, você não presta, vagabundo. Tem outras maneiras de você falar que ele é vagabundo. Né? Com carinho, com amor, né? Mas não é seu vagabundo, aquela, né, brava, com raiva. De uma fonte, não pode sair 2 tipos de água. Ou ela é doce ou ela é amarga. Não dá para misturar. Tá? Então, assim, eu vou falar de uma filha, a minha filha do meio. O que eu vou falar para vocês, primeiros filhos, né, para obedecerem os seus pais. Eles não vão querer nada de mal para vocês. Porque se vocês, filhos, sofrem, eles também vão sofrer. Vão sofrer junto com você, às vezes até mais. Então, obedeçam os seus pais. Que você vai livrar a tua vida da morte. Você vai livrar a tua vida de muita coisa ruim. E vocês, pais, estejam, de joelho, ouvindo o que Deus tem para vocês. Né? Lá em Abacuque 2 diz, ficarei na minha fortaleza. Né? Ficarei na minha vigia. Para ver o que Deus tem para falar comigo, acerca das minhas queixas, para Ele responder, acerca daquilo que nós perguntamos para Ele, às vezes a gente se queixa tanto, então vamos ouvir o que Deus tem para nós, e acerca dos nossos filhos. Eu tomava café com essa filha do meio, que ela ia mais tarde trabalhar, então a gente sentava na mesa e ficava conversando. Um dia eu acordei e Deus falou assim para ela, estava noiva já há 7 anos. Um moço maravilhoso. Que se eu não ouvisse o Senhor, não ia ver, porque eu só via o externo e o que ele fazia, mas o coração dele eu não conhecia. E tinha se batizado, estava na igreja, todo mundo gostava dele, minha filha amava ele. E um dia, aí minha filha, nesse meio tempo, teve uma experiência real com Deus, foi batizada no Espírito Santo, estava no ministério de dança, e Deus me acordou, eu acordei de manhã, e Deus falou assim, fala para ela. Já estava tudo comprado, o apartamento, os móveis, estava tudo em ordem, só faltava os convites, para marcar o dia, que eles não estavam com tempo para marcar o dia. Deus falou assim, fala para ela que não é ele, o marido dela. E que se ela casar com ele, ela vai sofrer muito. E ela não tem estrutura para isso. Falei, mas Deus, como assim? E o que eu vou falar para ele, se o moço é maravilhoso? O que eu vou falar para ela? Aí Deus falou, eu falei, por quê? Por que o senhor está falando isso? Deus falou, ele me louva de lábios, mas o coração dele está longe de mim. Falei, realmente, Senhor, vai ser difícil, um jugo desigual. E eu também vou sofrer muito, né? Eu e ele. Aí eu falei, mas ela não vai obedecer, porque ela é... já entrei na guerra... derrotada, já entrei na guerra derrotada. Ela não vai obedecer, ela não vai isso, ela não vai aquilo. Deus falou, fala,
Somente fala o que eu estou te mandando. E não fala mais nada, deixa comigo. E tá bom. Aí fui para a cozinha, falei, filha, eu tenho uma coisa para te falar. E como é bom os filhos conhecerem os pais. Né? E agora eu pergunto, como seus filhos têm te conhecido? Como uma mentirosa? Como uma enganadora? Como eles têm te conhecido? Porque se vocês conversarem com as minhas filhas e perguntar sobre a nossa vida, elas vão falar para vocês. E elas falam para as pessoas, ó, meus pais não mentem. Eu não posso trair as minhas filhas. Em primeiro lugar, eu não posso trair Deus, né, Jesus. E também não posso trair as minhas filhas. Então, como nós temos sido conhecida por eles. Aí, ela sabia que eu não era mentira, eu não tinha nada contra o moço também. Aí ela falou assim, aí eu falei, Deus, eu preciso te falar uma coisa. Ela falou, o quê, mãe? Eu falei, olha, Deus mandou te falar isso, isso, isso. Aí os olhos já encheu de lágrima, porque aí já desceu o temor, né, de Deus. Aí aquela guerra entre obedecer e o amor, né, não obedecer. Aí eu falei, olha, filha, só que tem uma coisa, o que você decidir, nós vamos estar com você, né? Nós vamos estar do teu lado. E Deus vai falar o teu coração, vai confirmar no teu coração, porque falar Ele já está falando. Então Ele vai confirmar. E nós vamos orar, nós vamos jejuar, né? Vamos pedir para os nossos intercessores, estar intercedendo por você. E Deus vai te confirmar. A escolha é tua. Tudo bem, passou. Nesse tempo, ela continuou levando pessoas lá no apartamento para conhecer, comprar algumas coisinhas para o apartamento. Aí eu aqui com Deus, Senhor, eu não falava nada para ela, porque Deus falou que não era para falar mais nada. Aí eu falei, Deus, e agora? Aí ela continua, ela não vai obedecer, Deus, e ali chorando. Aí Deus falou, quieta, deixa comigo. E tá bom, estou deixando, mas ó, não está acontecendo nada, né? Estou que nem Marta, não te importa que ela continua fazendo tudo isso, o Senhor não faz nada, né? Mas aí Deus acalmou meu coração, aí eu me aquietei. Aí, passou uns dias, ela conversou com o nosso intercessor e ele falou a mesma coisa que ela tinha perguntado para mim pela manhã. Ele foi à tarde em casa e ela perguntou. Eu respondi que Deus ela queria saber como que Deus ia mostrar para ela que não era Ele. Aí eu falei, Deus vai te mostrar através de tantas coisas, inclusive através das atitudes dele. Presta atenção, falei para ela. E a mesma coisa ela perguntou para o missionário, pastor Valdir, e ele respondeu a mesma coisa. Na outra semana, eles discutiram por causa de um cheque, e tudo bem, aí eles discutiram, e antes disso ele já não estava indo mais para a igreja. Já era um aviso, de que o jugo ia ser desigual. Porque ele só ia buscar ela na saída. Nós levávamos, né, porque saíamos de casa, mas na hora de vir embora, ele pegava ela e eles saíam, e ele não entrava mais na igreja. Aí eles discutiram por causa do cheque, aí uma hora nós íamos descer, e ela falou, vamos descer e tal, e ele não, ela não conversou com ele, nem ele com ela, mas nesse dia ela foi conversar com ele para descer para a praia, e ele falou que não ia dar, porque ele tinha muita coisa para fazer. Aí ela falou, e nós, como é que fica? Ele falou, nós, deixa rolar. Ela falou que naquela hora, era como se Deus tirasse do coração dela todo o amor que ela sentia por ele. Não como amigo, mas para ser o marido dela. Resumindo, não voltaram, mas ele continuou telefonando, aí tiveram que se encontrar para vender as coisas que eles tinham comprado. E ele continua insistindo, e ela firme na posição dela. E ela, como ela dançava, e tinha um adorador que começou a admirá-la, mesmo ela estando noiva, só que ele não contava para ninguém.
E ele estava até orando, achava que não era ela. E depois, quando soube que ela desistiu, aí ele começou a orar para que fosse ela mesma. Né? E se apaixonou. Eu falei, hoje eu falo para ele, Fábio, Deus tirou do ímpio para dar para o justo. Porque é uma bênção de um adorador. Tá? De um adorador. Eu conheço a vida dele. Uma bênção, uma bênção. Namoraram 1 ano, ele veio conversar com nós, namoraram 1 ano e 4 meses, se casaram. Tá? 16, acho que uns 16 anos já, casados. E bem, louco por ela. E ela por ele. Então, assim, ganhou uma joia. Né? Quem não canta, dança. Então, ela não sabia cantar, então ela dançava e ele tocava, né, para ela. E um amor de pessoa, um amor. Ganhei um filho, em primeiro lugar, um filho de Deus. Então, a importância de vocês, mães, estar ouvindo, né? Estar lá na sua sentinela, ouvindo, aguardando o que Deus tem para falar acerca dos teus filhos. Tudo que elas faziam escondido, Deus nos revelava. Tudo, nada ficava oculto. E a gente podia tratar. Deixaram de errar? Não. Erraram e erraram muito. E em todos esses erros, Deus estava conosco. Deus nos ensinava a sair dessas tribulações. Né? Ensinando elas. Com amor, com disciplina. Então, essa é a importância de vocês também, jovens, solteiros, ouvirem os seus pais. Né? E não seguir o desejo do coração de vocês, porque é lindo, porque é bonito, porque... Não. Enganoso é o coração. E quem o conhecerá? Só Deus. Então, vocês têm que escolher ser felizes. Não é porque está na modinha, casa hoje, amanhã separa, que vocês vão entrar nessa. Não faça isso. Não faça. Faça essa besteira. Tá? Então, espera um pouco mais. E deixa Deus falar o coração de vocês. Revelar quem é essa pessoa com quem você vai casar. Ele tem que ser louco por você. Ó, doido por mim. Louco por mim. Cada louco com a sua mania. Louco de bater cabeça. Por que Deus não me levou? Eu não podia estar bem? Não podia estar melhor? Lá na glória? Não. Bem feito. Foi orar para Deus não levar. Agora aguenta. Né? Agora aguenta. Nada a ver. Nada a ver. Isso aí é uma coisa das minhas filhas. Quando começou esse negócio, nada a ver. Aí eu ia falar alguma coisa com elas. Mãe, nada a ver. Tudo adolescente, 3 adolescentes de uma vez só. Aí eu falei, tá bom, nada a ver, Senhor. Eu ficava irada com isso. Aí eu falei, Senhor, me dá uma estratégia, me dá uma maneira delas pararem com isso. Isso tem me irritado. Tudo nada a ver, nada a ver, nada a ver. Não podia falar nada que nada a ver. Aí o Espírito de Deus falou, eu vou te ensinar, abre a boca, que eu vou encher. Eu falei, tá bom. Aí eu fui conversar, mãe, nada a ver. Falei, espera um pouquinho, nada a ver mesmo. Nada a ver com a palavra de Deus, nada a ver com a vontade de Deus, nada a ver com o que vocês estão fazendo, nada a ver. Menina, mas deu certo, parou. Glória a Deus, aleluia, isso aí. Né? Não vai não, o diabo não vai cirandar não. E aí, toda vez que... Nada a ver, eu ficava calado, eu ficava quieto. Mas quando eu comecei, pronto, parou, que beleza. Né? Então é assim. Então, meninos também, case com uma mulher de Deus, porque há coisa pior do que a morte, como diz Salomão. A mulher. Então, cuidado com quem vocês vão casar. Tá? Porque eu era terrível. E se eu quisesse, já tinha engolido esse menino. De perna aberta e braços. Engolia inteirinho. Porque mulher é fogo. Né? Salomão disse, ele conhecia muito bem, né? Porque ele tinha muita mulher.
E assim mesmo ainda teve muitas mulheres. Quebrou a cara. E muitas sogras também, né? Então, não basta uma, um monte. Eu falava para minhas filhas, casem, primeiro vocês vão perguntar se eles têm mãe. Se eles não tiverem mãe, vocês casam. Se não, porque eu sofri com a minha sogra. A vovó Metralha era terrível. Fala assim, mamãe era uma benção. Mas eu também não era fácil, gente, era ali, Depois ó. da conversão, claro. Aí depois ficou tudo bênção. Depois ela virou nossa ovelha. Aí não tinha nem graça, né? Não era nossa sogra. Nós não entramos nesse assunto, né, de sogra, né? Mas uma coisa que divide a casa também é mais de um governante. Sabia? Duas cabeças não entram em conflito. Por isso que tem que haver uma hierarquia, tem que haver um governante. Tem que haver um governante. Os próximos passos nós vamos entrar lá em Efésios, a gente já está encerrando. Efésios capítulo 5, verso 22 em diante, até o capítulo 6, onde fala da estrutura da família. Essa é a estrutura correta. O método para você ter uma família estabilizada, bem equilibrada, é a mulher submetendo-se ao marido. Ai, mas meu marido é um banana. Gente, cuidado que você está falando algo que não é assim que Deus o constituiu. Se ele é um banana é porque você não tem sido a mulher sábia a ponto de levá-lo a assumir o seu próprio lugar. Há um risco muito grande das mulheres roubarem as vestes sacerdotais dos homens. E quando isso acontece, há problemas graves na estrutura da família. Destrói-se toda a hierarquia. E os filhos começam a ver as diferenças. E os filhos vão falar, eu quero ser quando minha mãe, quando eu vou crescer. Espera aí, eu tenho que ver quem que está no governo da casa. Qual mulher não vai se submeter a um homem que ela sabe que a ama a ponto de dar a sua própria vida por ela? É uma das coisas que nós vamos estar falando amanhã. O amor verdadeiro, um amor de renúncia. Então não vai ser difícil uma mulher se submeter a um homem, levá-lo, elevá-lo, para que ele possa assumir. E vocês, filhos, só tem uma saída: obedecer, para que sejam bem-sucedidos. Não é isso que está escrito em Efésios 6:1? É o único mandamento com promessa: vós filhos, em tudo submetei, honrai o seu pai e sua mãe, para que sejam prolongados os seus dias na face da terra. Mas não viver dias de tragédia, mas vida de prosperidade, vida de abundância, vida de sucesso, vida de alegria, vida de prazer, vida de poder estar junto, em comunhão, vendo as coisas acontecerem. Porque um dia vocês jovens, vocês vão voar, e vocês vão embora, vocês vão constituir família com sua esposa, com seu esposo um dia, e os seus pais vão ficar, e eles vão continuar o resto da vida sendo seus pais, e o resto da vida precisarão ser honrados. A Bíblia fala que é para deixar pai e mãe, não é abandonar pai e mãe, é deixar. Sonhem com isso, e vivam dias felizes. Vamos lá. Muitas influências externas precisam ser limitadas, barradas. Não deixe a família, não deixe amigos, pessoas que valorizam demais os demais membros da família e não valoriza quem precisa ser valorizado dentro de casa. Vai ter problema. Então, não permita que essas coisas venham a acontecer. Tem muitos casais que acabam casando e querem continuar a vidinha. Nós fizemos um jantar há alguns dias atrás, e no final do jantar um rapaz veio me procurar, falou: pastor, dá para a gente marcar um bate-papo aí? Eu falei: por quê? Eu falei: não, porque eu estou com um problema no meu casamento, muito grave, sabe, eu sempre joguei futebol, e agora minha mulher não me deixa jogar futebol de final de semana. Eu gosto.
E ele falou, eu tô quase desistindo por causa do futebol. Ele está errado em gostar de futebol? Eu não gosto. Eu sempre gostei de esporte motorizado, de esporte radical, demais dessas coisas de louco aí, corrida de aventura. Eu gostei desses negócios. Futebol eu nunca gostei muito, mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta e gosta muito, e gosta de jogar. Quando eu era adolescente, a gente tinha um time lá na rua de casa, e me botaram para jogar, e falaram, você é muito ruim, vamos botar você no gol. Ai, mas você é péssimo, vai ser juiz, você também apita tudo errado, então vai ser torcida só. Então, nunca foi minha praia, mas tem gente que gosta de jogar futebol. Eu gostava, não perdi uma corrida de Fórmula 1, gosto de andar de motocicleta. Aí levei ela, comecei a namorar. Aí nós viajávamos para tudo quanto é lugar, juntos, continuamos viajando até hoje de moto. E jogar futebol, deixa o menino jogar. Então ainda não tive, ele não marcou ainda com a gente, né, mas eu vou conversar com ela. Deixa o camarada jogar um futebolzinho de vez em quando. Ele tem que fazer as atividades dele, ele tem que ter os amigos, tem que ser o círculo de amizade dele. Mas tudo com moderação. Agora é todo final de semana, vai às 7 da manhã, volta às 5:30 da tarde, todo arrebentado, fedido. Espera aí, vamos com moderação, não é? Então pode jogar futebol? Claro que pode jogar futebol. Vá, você que gosta, vá. Desde que haja suprimento em casa. Desde que a sua companheira, a sua família esteja bem sustentada. Faça, viva, a vida é bela, aproveita, desfruta dela. Tá bom? Amém? Então é isso aí. Falta de diálogo, isso realmente pode acontecer. Então nós tínhamos, como eu citei aqui, esses princípios para a restauração, são esses textos que eu citei agora há pouco, e eu queria orar com vocês sobre esta palavra. Você poderia ficar em pé juntamente conosco? Poderia fechar os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, porque viemos aqui para Te adorar. Senhor, e a nossa família tem que ser uma expressão de adoração. Deus bendito, e nós estamos aqui, de cima deste púlpito, olhando para este povo. Nós não conhecemos a vida em particular de nenhum deles. Talvez tenhamos ouvido uma história aqui, outra acolá, mas conhecer dentro do lar deles é só o Senhor. Só o Senhor conhece os temores, as tristezas, as lutas e as vitórias que eles têm recebido, Pai. Por isso nós te pedimos, Deus bendito, o Senhor é o único que pode reestruturar. Porventura houver aqui pessoas que estão abatidas, estão entristecidas, talvez pessoas que estão vivendo conflitos a tal ponto de estarem desejando que o seu casamento se acabe. Talvez os sonhos estejam tão grandes que eles estão desejosos de encerrar tudo, porque não acontece nada. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Ministra, Senhor, novidade ao coração do moço, da moça, do homem e da mulher. O Senhor conhece, Pai. Eu, como eu disse, não sei a história deles, mas sei, Deus amado, que as circunstâncias externas estão trabalhando para destruir famílias. Pai, em nome do Senhor Jesus, ministre, Senhor, em particular, aquele grupo de pessoas que estão muitas vezes com a sua autoestima lá embaixo. Ministra, Senhor, ao coração daqueles que tiveram perdas. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Senhor, em nome de Jesus, quebranta os corações, Senhor, para que haja reconhecimento de que muitas vezes nós não podemos resolver as questões sozinhos, que estamos carregando fardo pesado. Se o fardo está pesado é porque tem alguma coisa errada, pois o Senhor Jesus disse que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Traz, Deus amado, cativo o pensamento deste povo, Pai, para que eles possam se entregar integralmente, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entregar-se a Ti, de uma forma integral, promover conserto, perdoar, liberar perdão, Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria pedir agora, com os seus olhos fechados, se você está vivendo na sua casa um problema insolúvel, que aos seus olhos não tem mais solução, de qualquer ordem que seja, talvez uma enfermidade, não sei o que está passando. Se você está achando que não tem solução, que você já tentou de todas as formas e não está conseguindo, eu queria que você colocasse a sua mão direita sobre o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Todos com os olhos fechados, por favor. Não fique curioso se a pessoa da sua direita ou esquerda está com a mão no coração. Há problemas insolúveis. Problemas que nós não temos poder para resolver. Mas nós estamos diante do Deus da solução. O Deus que pode transformar ossos secos em vida. O Deus que pode transformar pó em vida.